Gran Turismo 4. 4 anos se passaram desde o lançamento de Gran Turismo 3, e todos os fãs esperam ansiosamente pelo próximo game da série, Gran Turismo 4. A Polyphony chegou a lançar a visão Prologue no final do ano de 2003, que era para se ter uma ideia de como seria o jogo, em questão de jogabilidade e visual. Mas não foi o suficiente, pois era só para ter uma ideia. Chega então o final de 2004 no Japão, fevereiro de 2005 nos Estados Unidos, e aquele que é um dos games mais esperados e também considerado o maior jogo de carro de todos os tempos, sai para PlayStation 2. E é claro, causou um grande estrondo em vendas e os fãs ficaram loucos. Este é o título que a Polyphony dá para o seu game, não sendo um simples game do gênero corrida, mas sim um jogo de simulação do que acontece na vida real. Antes de tudo, caso você tenha um volante de boa qualidade e pedais, jogue com eles e esqueça que o controle existe. Caso você não tenha e tenha um dinheirinho sobrando em caixa, seria muito bom você comprar estes para poder jogar, pois a jogabilidade de Gran Turismo é muito real e suave. Você sente realmente a dificuldade para controlar um carro em alta velocidade. Sente claramente a diferença entre carros que são de tração dianteira, tração traseira, tração nas 4 rodas manual e tração nas 4 rodas automática. Nas pistas de rally do game você conseguirá sentir cada morro que encontra no meio da pista. Mais uma vez, a Polyphony trabalhou duro para tentar fazer Gran Turismo o jogo de corrida mais real existente. Os circuitos do game são absolutamente reais. Foram fotografados e também foram dadas voltas nos circuitos para verificar o tempo que se gastaria em uma volta e assim adaptar em Gran Turismo 4, fazendo com que no game você gaste o mesmo tempo que no circuito real. Muito legal também é que você consegue sentir até os lags dos carros em mudanças de marchas, em curvas onde você tem que usar rotações alternadas, e também você sente os lags dos carros turbo, como o Mazda FD, por exemplo. Se você esbarra em algum carro no meio da corrida, já sente a diferença e um pequeno lag no motor de seu carro. Para você sentir toda essa realidade ainda mais próxima, é bastante recomendado que você jogue Gran Turismo 4 com câmbio manual, pois o câmbio automático impede que você possa fazer muitas coisas, como por exemplo, um drift altamente rápido em curvas de velocidade. E também assim poderá sentir mais o jogo, trazendo a realidade mais perto, parecendo que você está com 100% do controle do carro. O que deixa a desejar em GT4 é a inteligência artificial dos carros que estão correndo contra você. Na realidade, a inteligência deles não existe. É tão mínima que simplesmente não dá para acreditar, visto que este é o maior simulador de games de corrida que existe. Os carros do computador fazem um traçado básico e simples. Não usam nenhum tipo de tática diferente ou fazem algum tipo de loucura para tentar ultrapassar você, ou mesmo para impedir uma ultrapassagem sua. Como todos imaginam e como sempre acontece, quando é lançada uma nova versão da série Gran Turismo, ela sempre luta para que saia com todos os quesitos na frente dos concorrentes. E claro, ela não deixaria de fazer isso numa das coisas que mais chama a atenção da grande parte dos jogadores, os gráficos. Primeiramente, a abertura, iniciada com uma câmera filmando um Ford GT, oficial de corrida, é muito bonito. Os reflexos do sol que batem no carro, das folhas das árvores caindo, ficou tudo tão artístico e bem feito que você chega a pensar que é mais bonito do que a realidade. Logo após esta abertura, é dada a largada e aparecem os carros correndo, mostrando o visual do game pré-real time, o nível de detalhe dos carros e o nível de detalhe das pistas, como é a sensação de velocidade e de pilotar um carro de verdade. Indo ao game, Gran Turismo 4 ainda tem um pequeno defeito que praticamente todos os jogos de PlayStation 2 têm, e que a Sony não conseguiu solucionar: o aliasing. Muitas vezes, em meio à corrida, você sente que o cenário dá aquela impressão de estar tremendo, de estar com um serrote em volta de suas definições gráficas. Mas de qualquer forma, isso é algo não muito visível para a maioria dos jogadores em GT4.
Só mesmo os mais detalhistas vão ficar reparando e às vezes se queixar que poderia ser melhor. Se não fosse uma falha de hardware do PlayStation 2, realmente poderia ser melhor. Mas, de todos os pontos, o que é mais bem feito em Gran Turismo 4, sem dúvida nenhuma, são os carros. A Polyphony fez de tudo e mais um pouco para poder detalhar o máximo possível absolutamente todos os carros de todas as marcas, para deixar tudo retratado como é na realidade. E isso dá para perceber. Você consegue perceber que os carros não são constituídos, na maioria das vezes, de texturas, dando aquela impressão de ser papel. Você vê que agora a maioria dos detalhes dos carros são polígonos, que dão aquela impressão de serem vivos. E além disso, com os polígonos pode-se trabalhar de uma forma mais abrangente, como o reflexo dos cenários e outros efeitos que o jogo proporciona. Os efeitos de dia e noite também não ficam por menos. São muito naturais, dando aquela impressão de que você está dentro do jogo naquele exato momento do dia, ou no clima que está no momento. Neve, chuva, por exemplo. O real potencial de GT4 é mostrado em uma TV de alta resolução que suporte 1080i de resolução, pois GTA foi feito para rodar nesta resolução, mostrando toda a sua qualidade. A única coisa que deixa um pouco a desejar mesmo são esses pequenos efeitos serrote e talvez um pouco a falta de detalhes em determinados cenários, onde há mais texturas do que polígonos. As músicas de Gran Turismo 4 seguem o padrão dos games anteriores, divertidas e relaxantes em determinados locais, de adrenalina e bastante velocidade em outros lugares, e uma boa variedade delas, uma vez que o game é enorme. Praticamente todas as músicas são cantadas, e de boa qualidade. Talvez para alguns ouvintes haja músicas chatas, mas isso também vai muitas vezes do gosto pessoal de quem está ouvindo. Os efeitos sonoros, o barulho dos motores, das derrapadas. A Polyphony tentou deixar mais reais ainda do que em Gran Turismo 3, e claro, ela conseguiu. Os barulhos dos motores de todos os carros foram tirados dos carros reais, e você percebe isso quando dirige uma grande quantidade de carros e vê que todos os sons de motores são diferentes. Você percebe os carros mesmo sem ver, somente pelo barulho dos motores. Somente ouvindo o som do motor, você já sabe que é aquele motor rotativo comprimido a ar que apenas esses carros têm. É também claramente perceptível o som de carros de rally, como o Subaru Impreza. Você consegue perceber claramente o carro pelo motor de longe, e também pelas passagens de marcha quando você escuta o lag do turbo. E isso acontece com todos os carros de Gran Turismo. Se você os conhecer a fundo, sentirá perfeitamente a realidade dos motores. O barulho das derrapadas, principalmente drifts em curvas, também é muito real. Você consegue escutar muito bem os sons ecoando quando você derrapa muito forte ou faz uma curva bem feroz. Se você tiver um bom equipamento de som, home theater de alta qualidade, conseguirá ver o potencial do som de GT4 ao máximo, podendo escutar tudo clara e nitidamente como uma corrida de verdade. Uma coisa que muitas pessoas sempre reclamam da série GT é a falta de sensação de velocidade. Mesmo que na verdade a Polyphony tivesse tentado trazer a sensação real de velocidade, não uma sensação mentirosa e inexistente como os Need for Speed da vida, ainda não tinha sido suficiente para agradar os fãs. Em GT4, esse fator mudou um pouco. Você agora pode sentir uma sensação de velocidade maior do que antes, principalmente quando estiver jogando com a visão em primeira pessoa. Claro que no início você terá uma sensação mais lenta, pois começa com carros mais fracos, mas mesmo assim já dá para sentir a diferença em relação aos outros GT. Quando pega carros mais avançados, como Mercedes e outros, você já fica com uma sensação de velocidade assustadora, e dependendo do carro, se ele não for muito estável, fica bastante difícil de você manter o controle dele quando está nas altas velocidades.
Em alguns carros especializados de corrida, aqueles que chegam a quase 400 km por hora, a sua sensação de velocidade é tão alta que você tem que manter a concentração total no game, pois um erro mínimo poderá representar uma derrota em sua corrida, ou um adeus para a licença que você está tentando tirar. O jogo é enorme, maior do que uma boa parte dos RPGs da atualidade. Gran Turismo tem um tamanho imenso, com várias licenças para você tirar. Vários campeonatos de corrida com uma gama de carros incomparável. Para se ter uma ideia, o jogo é tão grande que você vence cerca de 4 campeonatos, 20 corridas, tira 4 licenças, 64 pistas, vence 10 duelos e ainda fica com apenas 4% do game. Fora que algumas licenças você fica muito tempo jogando até pegar o controle de determinado carro, para poder vencer naquele circuito. E para os perfeccionistas, vencer com troféu de ouro. Gran Turismo 4 é um jogo que tem uma durabilidade enorme, e dependendo do seu tempo disponível para jogar, pode demorar meses para conseguir concluir esse jogo 100%. Um pequeno detalhe: para concluir o game 100%, você precisa passar pela corrida de 24 horas. Haja fibra! Outro detalhe que falta na série GT, e muitas pessoas reclamam, é que os carros não amassam após as batidas, como acontece, por exemplo, em Project Gotham. E isso deixa muita gente se perguntando por quê. Mesmo com as reclamações, a Polyphony não abriu mão e os carros ainda ficam intactos após as batidas. Segundo a empresa, isso se deve às próprias fabricantes dos carros não terem licenciado este tipo de efeito. Mas de qualquer forma, este é um fator que não tira o mérito que o game merece. Gran Turismo 4 é o melhor simulador de corrida já lançado no mercado de games até hoje.